Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Mais um vídeo, irmãos, eu quero falar com os irmãos, assunto que tem a ver com a lei e a graça, mas eu quero falar sobre a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus que faz parte do caráter de Deus e por meio do Espírito Santo também é manifestada em nosso caráter. Quando você lê João, primeira carta de João, no capítulo de número 3, versículo 7, ele vai dizer assim: filhinhos, que ninguém de maneira alguma vos engane, que ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus vai dizer que estas obras justas, elas é manifestada na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Como na nossa carne tem a natureza do pecado, nós não conseguimos produzir essas obras se não for por meio da capacidade e poder que vem por meio do Espírito Santo de Deus. Quando você lê no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 21, o texto vai dizer assim: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, são produzidas em Deus, são realizadas em Deus. Quer dizer o quê? Que essas obras de justiça, elas são manifestadas e produzidas por meio do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E não tem a ver com a vontade humana, porque a natureza do pecado, ela também pode, por interesses próprios, produzir coisas boas. E essas coisas boas, mesmo sendo coisas boas, não serão aprovadas por Deus. Porque quando essas obras boas são produzidas por meio do Espírito Santo de Deus, essas obras vai vir com pureza. Essas obras vai vir com dedicação. Por isso que o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer, faça tudo para a glória do Senhor. Quer dizer o quê? Temos que fazer com pureza. Essas obras que são manifestadas e são realizadas por meio do Espírito Santo de Deus têm a ver com o nosso querer e nossa vontade. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são produzidas em Deus. Quando você vai ler também, eu citei 1 João no capítulo de número 3, versículo 7, a seguir, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, está revelando o verdadeiro caráter de uma pessoa que ela é transformada por Deus, porque ela vai praticar essas obras justas. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela praticar coisas más ou viver na prática do pecado. É que João vai defender e ele vai falar, não tem como. Não tem como. Por isso que ele vai falar, quem pratica o pecado é do diabo. Atenta para esse detalhe, quem pratica é uma obra contínua, é uma pessoa que ele vive, continua no pecado. Porque a graça, ela vem para desfazer essas obras do diabo em nossa vida. Por isso que ele continua dizendo que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Ele desfaz essas obras do diabo quando a justiça de Deus ela é manifestada através da nossa voz, através da nossa prática, da nossa conduta. Essas obras do diabo elas são desfeitas. Por quê? Quando o pecado entra no mundo, Romanos no capítulo 7 ali, o pecado entra no mundo, a Bíblia fala que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou todo o desejo de pecar. E com isso nós somos conduzidos ou guiados a realizar essas obras que faz parte do caráter do diabo e não do caráter de Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus vem para desfazer esse desejo dessa natureza do pecado. Então a injustiça ela não faz parte do caráter de Deus. Não tem como uma pessoa falar assim, eu sou justo, eu estou justificado, eu estou salvo, sendo que essa pessoa não pratica justiça. Eu conheço pastores que diz que uma vez salvo para sempre, que nós não perdemos a salvação, independente do que você faça, do seu pecado, que você é salvo, que está na cruz de Cristo, que está salvo. Ou seja, se a pessoa está na prática da prostituição, do adultério, ele não está em Cristo. Não adianta ele pensar assim, eu estou em Cristo.
E mesmo que ele pense assim, que ele pense, não, meu nome está no livro da vida e eu estou salvo, não importa, vai chegar um tempo que eu vou ser salvo. Não, ele não está em Cristo segundo a Bíblia, porque a prática do pecado é uma obra do diabo. Não tem como uma pessoa estar na prática de uma obra do diabo, fazendo uma injustiça e achando que está em Cristo, ele está salvo e que é templo do Espírito Santo de Deus, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu quero citar aqui um texto, 1 Coríntios no capítulo 6, o versículo de número 10. Eu até separei aqui porque eu não sei de cor. Não erreis nem os devassos, o versículo 9, perdão, vai dizer: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. O que ele quer dizer? Que no versículo 12 ele ainda fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nenhuma nos convém. Uma dessas coisas nos convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma. O que ele quer dizer isso? Que se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não somos dominados por essas obras de injustiça. Todas as coisas não são lícitas. Ele quer dizer o quê? Que nós podemos fazer o que nós quiser. Muitos nega por erros teológicos, falando que nós não tem livre-arbítrio. Isso totalmente mancha o caráter de Deus. Ou Deus está te coagindo, ou Deus aprovou e decretou as suas obras injustas, as suas obras que não faz parte do caráter de Deus, mas são obras do diabo na sua vida, como se Deus não fez você praticar, mas Deus então teria determinado e decretado por sua boa vontade, não é eu que estou dizendo, por sua boa vontade, muitos que dizem assim, para a sua glória, essas obras do diabo. E isso não faz parte do caráter de Deus. Então, nós somos livres para pecar contra Deus. Porém, ele está dizendo que nós não vamos ser dominados por isso. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer nos versículos a seguir, ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Fostes comprados por bom preço, glorificar, pois, a Deus em vosso corpo, o qual pertence a Deus. Ele quer dizer que nosso corpo pertence a Deus. Como pode um corpo de alguém pertencer a Deus, sendo que o corpo dele é pertencente a uma meretriz? É pertencente a um adúltero ou adúltera, é pertencente ao que ele vai falar no versículo anterior, aos Coríntios, é pertencente à bebida, é pertencente à injustiça. Não tem como, não existe isso, não é o Evangelho de Cristo. Muitos têm deturpado o Evangelho de Cristo falando do Evangelho da hipergraça, mas Paulo, ele deixa bem claro também aos Coríntios, no capítulo, aos Romanos, no capítulo 6, ele vai dizer bem claro, pecaremos porque estamos debaixo da graça? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, nós que a nossa natureza pecaminosa está morta para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Então ele deixa bem claro que aqueles que estão em Cristo, ele mortificou essas obras da carne, mortificou essas obras. Ou seja, aqueles que estavam debaixo da lei, eles não haviam sido transformados, regenerados, ou eles não tinham a presença do Espírito Santo por ter fé no Messias, para que ele pudesse te dar graça e poder para vencer o pecado. É por isso que aqueles que estavam tentando ser salvos por guardar a lei, nunca seria justificado, porque ele não tinha nenhum poder externo, um poder vindo do alto, de Deus, para fazer com que ele tivesse poder contra esse desejo da natureza do pecado. Ele jamais ia conseguir, ia ficar quebrando a lei de Deus. Paulo mesmo fala isso. Quanto mais eu tentava guardar a lei de Moisés, mais eu quebrava as leis de Deus. Quanto mais o meu homem interior queria agradar a Deus, mais o pecado tomava ocasião pelo mandamento e me fazia pecar. Eu sou vendido pelo pecado, ele vai falar sobre isso. A lei do pecado está nos meus membros, no meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará, pois, do corpo dessa morte? Então, graças a Deus por Jesus Cristo.
Então, a injustiça não faz parte do caráter de Deus. Se alguém pratica injustiça e fala que é um cristão, essa pessoa não foi regenerada, transformada, não é o Espírito Santo que está atuando na vida dele, no corpo dele. Ou seja, ele pode falar, eu fui comprado por bom preço, mas se ele não estiver glorificando a Deus no seu corpo mortal, esse corpo não tem o Espírito Santo de Deus. Esse corpo não tem o poder que lhe faz vencer o pecado. Ou mesmo a pessoa, ele tendo sido regenerado, e a Bíblia vai falar, né, que se ele volta a essas práticas pecaminosas, ele está dizendo que é a mesma coisa de uma porca lavada voltar ao despojadouro de lama. É a mesma coisa. Então, é igual o cão, que ele volta ao seu próprio vômito. É a mesma coisa. Então, ele está dizendo que essa pessoa não está em Cristo, ela não está regenerada, mesmo achando que ela é regenerada. Futuramente, ela pode pedir perdão, mudar de vida, voltar para Cristo e ele vai estar em Cristo de novo. Mas a Bíblia fala que a justiça, faz parte do caráter cristão. A pessoa que é justa, ele está em Cristo. Se ele não é justo, ele não está em Cristo. Uma vez um irmão falou, né, eu falando sobre ter justiça, eu falei, né, que sobre comprar e pagar, por exemplo, né, aí o irmão foi falar assim, não, ele falando no sentido assim, né, comprar e pagar não tem nada a ver com salvação, é um dever de todos os homens. O comprar e pagar é um caráter de Cristo. É a pessoa que ele sabe que está devendo e ele vai pagar. É a mesma coisa. A pessoa ele vai praticar justiça, que ninguém de maneira alguma vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Então a pessoa que não é justa, ele não faz parte da família de Deus. Ele não está em Cristo, ele não faz parte do Israel de Deus. Então, a justiça faz parte do caráter de Deus. Essas obras de justiça são manifestadas e realizadas pelo Espírito Santo. Ele produz em nós o desejo, o querer e o efetuar. O querer, ele produz em nós o querer, o desejo das coisas positivas, ele produz em nós. E o efetuar também, ele produz, ele realiza o querer e o efetuar. Então, o efetuar é a capacidade que ele nos dá, o poder que ele nos dá de efetuar, praticar a vontade de Deus e o desejo também. Os desejos negativos, assim como Jesus vai dizer, vêm da natureza do pecado, porque ele diz que do coração do homem vem todo tipo de males, vem homicídios, adultérios, lascívia, idolatria, inimizades, porfias e assim por diante. Vem da natureza do pecado. As coisas positivas e puras vêm do Espírito Santo, mas se ela é positiva, mas ela tem interesses humanos por trás, às vezes, se a pessoa tiver discernimento, ele sabe que não vem do alto. Por quê? Mesmo uma pessoa com a natureza do pecado, como eu disse anteriormente, ele pode ter desejos, coisas positivas. Não necessariamente que venha, vamos dizer assim, da pureza do coração, mas porque a pessoa tem um interesse por trás. Então, ele vai agir ali com um tipo de justiça. Então, o texto, a Bíblia vai dizer que Deus é justo. Então, se você está praticando justiça, ou quem pratica justiça, ele está em Cristo Jesus. Não cai no engano da hipergraça de Deus, esse evangelho, que diz que você é salvo. Pronto, você é salvo. Os seus pecados foram apagados, você pode andar do jeito que você quiser, mas não. Não é o que a Bíblia fala. Amém, irmãos? É um vídeo aqui até mais rápido, eu gosto de fazer esses vídeos curtos. E vou continuar, fiquei alguns dias sem fazer vídeo aqui, mas vou continuar fazendo vídeos. E vamos aqui então sendo edificados cada dia mais, preparando-nos para a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, até um próximo vídeo, se Deus quiser.